E aí, meus bidos sonhadores, e aí, meus bidos infernais. Bom, galera, hoje eu estou aqui para reagir e comentar ao segundo episódio da segunda temporada de The Sandman, intitulado Governantes do Inferno. Esse título tem muito poder, esse episódio é um dos que eu estou mais ansioso para ver como é que vai caminhar, principalmente como é que eles podem destrinchar uma coisa que, tipo, na HQ é só uma edição, mas aqui eles podem fazer realmente um episódio só sobre isso, porque eu acho que tem muito o que se argumentar, tem muito o que trabalhar. E, enfim, é ver para crer como é que vai ser, eu já imagino as pontas que ele pode deixar pro final, mas de qualquer modo é um episódio que eu estou muito empolgado, por isso o Infernais, né, porque agora a gente tá no inferno junto com o Morpheus, e enfim, que está aí para enfrentar a Lucifer. Bora aí reagir que depois eu vou comentar o que eu achei. Power enough to storm the gateway if necessary. Vai tirando. The gateway is open. Ou seja, pode entrar. Legal ver eles assumirem o capacete assim, tipo, ele tá usando. Even for hell. Hello, Dream. Oxi, pela porta que ele entrou? We were told you might be visiting. Where is she? The Queen of the First People? Pô, a câmera podia se aproximar dela. I've sent them all away. Because you are hell's ruler. Ah, falei, daí, você governa o sonho. Responsibility. You were very proud, Samael. Samael. Pra quem viu a série do Lucifer, acaba se conectando, né? Where I am going. Limbo. I don't care. Aquela, até teu mundo pode estar lá. They blame me for their little failings. The devil made me do it. Ó. What will you do now? Vacations. To be honest, I haven't given it much. There is one final thing that needs doing. You must cut off my wings. É mesmo. Please. Pô, eu quero ver muito como é que o público vai reagir em relação a isso, mano. Porque é muito uma quebra de expectativa. Tanto o episódio anterior quanto no quadrinho, tipo, ele dá muito uma preparação, tipo, caraca, mano, vai vir merda, vai vir batalha, os caramba 4. E tipo assim, no fim não vem, tá ligado? É isso aí mesmo. Ó, que bonito. Eu acho da hora esse lance da asa preta. Tá dando não, mulher? Parece que caiu o chifre dela. Within the bounds of hell. Agora azedou. We're outside. Cilada. The key to hell. With perhaps one exception. But I doubt it'll make your life any easier. E como o destino pontuou que uma coisa leva a outra? Destino pontuou que uma ação vai levar a outra, que vai levar a outra, que vai levar, né? Pô, eles acabaram seguindo as páginas. Deu aí uns 20 minutos de episódio só. Vixe Maria. Foi rápido, né? Forgive me for intruding, but Ele ia convocar alguém. Lucifer quit hell. Nossa, só que plano da hora. All the demons and the damned are freed. Ah, Is this about hell? You know. essa cena não tem. Yeah, of course I know. Everyone knows. What do you think I should do? What do you want to do? Cara, quer ficar pra você não? Já é a morte.
I'm not giving it. Mas é legal a opção. You think I want them at mine? Pô, e dos sonhos também. E aí? Pô, mas eu adoro a trilha dela, mano. Is that? I am the mighty Thor! Caraca. Open this motherfucking fart-sucking door that Mjolnir and I fucking hate that guy. This fucking door! Nossa, que legal o nível de detalhes, mano. Cadê as fadas? Pô, isso super daria pra terminar agora. Morpheus bids you welcome. He will be with us shortly. Lucienne. Lovely name. Lucienne, we've traveled far. We seek Is here. É verdade, né? He's always quite punctual. A princess of chaos. Baseado em It. Wants hell too. I am Lord Azazel, the Prince of Hell and commander of the demon army that was Lucifer's. Ah, tu assumiu o rosto, parça. His librarian. A displaced, homeless, hungry demons. Ah, legal. Their birthright. And then we will talk. É sobre isso. My sister. I have a rough idea, yes. Food, wine, and a bit of the other. Ah, os irmãos. Lord Morpheus, No, too skin for me. Greetings, Glorican. The Lady Nula. Your Majesty, we are sent as ambassadors from the court of Fairy. Our sovereign lady and lord present their compliments. Be welcome in my home this night. Aquelas, eles não estão com aquela sopinha You wish super... to refresh yourselves before you attend. Cadê as asas? I will eat now, sir. It would be to the benefit of Fairy if Hell were to remain empty. I see. I beg pardon, Lord Shaper. I did not mean to. This way. Nossa, mano, ô, essa série, ela tá... Ela tá papum, mano. Eles estão muito direto. Clerican. All right, fine. No wine for me. We are still here in an official capacity. How tedious for you. Anthony? Deve ser um TED pra você. Safada, safada. Gente, tá vendo essa camiseta linda e maravilhosa? Essa camiseta faz parte do canal Bido Comics por parte do projeto do Catarse que eu estou fazendo, onde você pode se tornar um apoiador desse canal. Tem 4 planos que você pode assinar e em cada plano você ganha algo diferente. Seja você ter o seu nome no final de cada vídeo, seja lives exclusivas, seja um grupo no WhatsApp que você pode participar e ter vídeos antecipados, fazer parte de enquetes, seja também ter acesso a reacts completos, tais como talvez este que você esteja assistindo, e tem também alguns sorteios mensais onde você pode receber uma arte exclusiva, uma camiseta e até mesmo vídeos de react de filme ou de série. Então não deixe de fazer parte disso, não deixe de se tornar um membro do canal Bido Comics, tal como também tem uma tabelinha de preço. Então caso você queira um react específico de um filme ou de uma série que você goste muito, tá aí a oportunidade com o Pix e o link estará na descrição para que você possa fazer a boa, ajudar e até mesmo ter essa camisetinha aqui para você ser encontrado por mim. Você vai estar na rua, eu vou ver de longe e falar: meu Deus! Você toma uma teia assim, ó, e te puxar e nós vai dar um abraço. He is desperate, or he would not have freed Loki from his prison beneath the world. Sim, eles não mostraram isso, né? And malevolent to be unconfined. E o Loki tá com cabelão, mano. Legal. About. If I had to guess, getting us out of his house. As much as I mistrust Lord Azazel, It doesn't look like much now, but if you rub it, it gets bigger. shall I show you mine? And we'll compare. Que isso? That won't be necessary. Nor will I shrink from it. Que doido. It is. Come on then, little hammer.
Slayer. Vixe, parça. Don't be nervous, darling. There's only God watching. Só. You will make the right decision. Essa é fiel mesmo. This is my able assistant. Pior que eu não lembrava dela. Baby Gargoyle! Achou que seria o irmão. Offers you something which I would have collected for myself had I the need for it. Tchau. Gosto dessa ideia de cada um estar intervindo durante o percurso dele. That's right. You're meant to be Mr. Scared. Are you making love to me and thinking about Lord Azazel? Not anymore, no. Mas beleza, pensar. Nossa, que legal! Interessante esse efeito. Nossa, e como a teia foi fechando. Caraca, é isso mesmo, isso tem. Isso tem. Now for my next trick. Just careful consideration. Você vê que quem fala as coisas com seriedade, sabe que tem um motivo mais relevante, ele trata com mais respeito, né? The giants in Jotunheim, the dark elves in Svartalfheim. Now who's hungry for some nearly sausages? Did Mr. Shotty really be sausages? Yes, indeed. Pô, isso é da hora demais, né? Tipo, tomem cuidado de onde vocês ficam, porque tudo é ilusão. Porque é sonho. Now I have two. Os dois últimos. We're not welcome here though, are we, Dream Lord? Vocês são demônios, parça. Em lugar nenhum vocês são bem-vindos. And if I do not wish to seek vengeance, Nossa, eu tinha esquecido de novo quem era esse cara. Fast fight. The resentful elephant. Nossa, eles fizeram de jeito pica, mano. I do. Pô, ele mandou muito bem na atuação, hein? Ótimo. Ótimo! Caraca! Belo final, belo final. Conforme o episódio estava prosseguindo, eu tava assim, caraca, onde é que eles vão terminar? Eu tava, mano, ou vai terminar com ele falando, tipo, ah, agora vai ser o julgamento, ou vai terminar, tipo, com a... Como eu tava vendo as ameaças, eu falei, putz, eles vão deixar por último o Azazel. E aí vai revelar o mais importante. Nossa, mas o efeito é muito louco, é por isso que eles tinham que usar um humano mesmo. É muito gasto, mas é muito bom. Ótimo episódio, como eu disse durante o react, eles não estão perdendo tempo, eles estão seguindo muito bem com os acontecimentos, então assim, realmente poderia ficar uma coisa muito inchada se passasse todo o episódio com a Lucifer, né? Mas o modo como eles fizeram a chegada dele lá, a quebra de expectativa, a conversa dela muito boa, eu gostei de como deu tempo para as coisas, sabe? Tudo soou muito natural. E então você quebra isso, ele volta pro reino dele, ele conversa com a morte sobre a ideia de trazer a morte pro inferno. O que eu achei muito legal, porque é uma ideia totalmente palpável, essa ideia não tá no quadrinho, e ao mesmo tempo,
o Morpheus já recebeu muitos conselhos da morte, então faria muito sentido ele ir atrás dela em busca de conselhos sobre isso. Ao mesmo tempo que pedir pra ela, né? Tipo assim, pô, em quem outra pessoa eu confio, principalmente de irmão, que eu sei que poderia lidar com isso e que é tão boa com isso, sabe? E aí no fim ela fala, não, esse problema aí é teu. Porque muitas vezes ela fala assim, não, mas eu sou a morte, eu tenho um dever com os mortos. E ele fala, tá, eu sou o sonho, eu tenho um dever com os sonhadores. Tipo assim, no fim de tudo, todo mundo poderia ter suas motivações aí pra quebrar isso, né? E aí eu gosto de como ele primeiro foi por isso, como ele chegou no lugar falando com a Luciene e falou do tipo assim, putz, eu procurei em todos os lugares a nada e eu não achei, sabe? Ou seja, mano, eu invadi o sonho de todas as pessoas, todos os mundos, e eu não encontrei ela, então ela deve estar em algum lugar. E aí isso conecta com o final, né? Até porque é legal porque o episódio como um todo, ele foi sobre a nada. Ele foi ao inferno buscar a nada, ele recebeu a chave do inferno porque a Lucifer queria uma vingança em relação ao que havia acontecido, mas enfim, ela estava com a nada, não está mais. Aí você tem, no meio do episódio, ele pontuando que estava procurando ela e não encontrou ela, ou seja, mano, como é que ela sumiu? Fica essa questão em aberto, e aí chega no final do episódio e você não só tem uma revelação sobre a nada, de onde ela está, como de que ela está aprisionada, ela está em mais perigo do que ela já havia estado antes, e ao mesmo tempo, a pessoa que está com ela quer o inferno que o Lucifer deu pra ele no começo do episódio. Então, caraca, ficou um episódio muito bem feito, muito fechadinho, assim, conectado com tudo que ele precisava, sabe? E então, nesse aspecto, pô, foi muito bom, gostei muito de como eles trouxeram essa revelação, principalmente pelo modo como foi diferente, porque no quadrinho, o Morpheus, ele tem toda uma pegada, assim, de falar assim, mano, eu vou estar no meu quarto e cada um de vocês vai no meu quarto quando eu chamá-los, entende? E aí vocês vão bater na porta e vão conversar comigo e a gente vai dialogar sobre os assuntos. E tipo assim, o primeiro que aparece é o Odin. Então aqui eles optaram por um outro rumo. Eles falaram assim, não, em vez de ele ficar no quarto todo bonitinho, e eu gostei do que eles fizeram aqui, porque foi um lance do tipo, eu vou ficar de olho em todo mundo. Então nessa que ele vai ficar de olho em todo mundo percebe que ele não tá na festa, todo mundo percebe que ele não tá ali aproveitando. Então todo mundo fala assim, mano, eu vou lá falar com ele enquanto isso, porque eu não tô interessado em jantar, eu tô interessado em conversar sobre isso. E aí começa a vir cada personagem falando com ele e começa indo das coisas mais bobas até as coisas ficando mais sérias, né? E no quadril isso vai variando. Então começa com Odin, aí vem uma coisa mais suave, daqui a pouco vem uma coisa mais séria, aí vem uma coisa mais suave e vai variando, mas termina com Azazel. Só que aqui eles fizeram diferente, porque a única hora que realmente foi o lance de ir alguém no quarto, que no caso aqui não foi o quarto, né, foi um salão, um estádio de futebol de um corredor gigante ali, foi o Azazel. Então até nisso eles ainda conseguiram pegar uma coisinha pra deixar mais pontual, e principalmente com um cara que ele menos queria ter papo, né, principalmente por ser um demônio, principalmente por vir ali do Lucifer. Então isso foi muito legal. Eu gostei da parte dos anjos aparecendo, não achei que ficou tão impactante quanto no quadrinho, sabe, não pareceu tão... pareceu meio jogado, sabe, não pareceu tão grandioso quanto eu achei que poderia ser. Eu acho que eles poderiam ter feito de um outro modo, seja naquelas horas que estavam as pessoas aparecendo, ou, pô, acho que no quesito da iluminação, assim, podia ter durado um pouquinho mais, porque ficou uma coisa meio... ah, não sei, mano, eles não pareceram, tipo, convidados especiais. Por mim, quando eu tava lendo o quadrinho, eu falei, caraca, mano, é o anjo, são os anjos do Senhor. Não, tipo assim, eles chegaram, falaram, pareciam quaisquer anjos, sabe? Então, assim, ficou uma coisa meio estranha pra mim. Ao mesmo tempo que eu acho que ficou uma coisa meio cordinha, tipo assim, traz uma sensação de que tem duas pessoas meio que penduradas, que elas estão muito alinhadas, muito certinha. No quadrinho, eles estão exatamente numa posição desse jeito, sabe? Numa posição meio como se tivesse uma marionete segurando, o que pode até ser uma metáfora, né? Pro fato de que Deus controla eles. Mas enfim, de qualquer modo, tá parecido nesse quesito, né? O modo como a presença deles chega, como eles estão ali posicionados. Eu, na real, senti muito que esse episódio, ele teve um problema de direção por mim, num quesito de planos muito abertos. Eu senti que faltou planos mais fechados no rosto dos personagens, no Sandman. Sabe, tem horas que eles usam, principalmente nas conversas, né, do Sandman com as pessoas ali, ou, por exemplo, na hora da menininha. A da menininha eu achei bem legal, sabe? A conversa dele com a Luciene, com a Morte, eu achei que foram boas, mas tanto aqui na conversa do Morpheus com o Azazel, quanto a conversa com a Lucifer, ficou muito distante, sabe? Eu senti que faltou mais conexão. E não que os personagens precisam se conectar, mas pra passar uma tensão maior na cena, sabe? Às vezes isso cria muito mais com planos no rosto do que planos distantes, do que, sabe, tentar fazer algo diferente. Eu acho que nas horas que eles tentou fazer diferente, foram legais, sabe? Foram momentos até bem específicos, né? Não só na conversa com a Luciene, mas também na conversa com o Azazel, sabe? Então tem planos ali bacanas. Mas assim, eu acho que ele não soube, quem dirigiu o episódio não soube como se conectar
mais fortemente com os personagens, com o modo que eles estavam falando, que eles estavam abordando o assunto. Faltou pra mim mais tato nesse lance da câmera, sabe? De como você conduz os planos. Parece que quando eles foram fazer o storyboard, e o storyboard é exatamente você fazer um desenho de exatamente como vai prosseguir a sua história, né? Não é um desenho todo rebuscado, é uma coisa bem simplória assim. Você já vai imaginando os planos, então você coloca, esse aqui ó, o rosto mais perto, esse aqui o rosto mais distante, e assim vai indo. E aqui eu senti que, pô, eles quiseram deixar muito plano aberto, talvez com o desejo de fazer algo muito bonito, e no fim o fundo era tão CGI, tão verde, né? Tipo assim, não tinha realmente uma coisa por trás, que aí fica uma coisa meio vazia, então não tem um atrativo do fundo tão grande, e aí os personagens estão muito distantes. Pô, eu senti a Lucifer muito distante naquela conversa, sabe? Eu fiquei, cara, pelo amor de Deus, câmera, dá um corte e foca na cara dela, sabe? Tipo assim, ficou uma coisa meio bizarra, parecia que eu tava me esforçando pra conseguir ver o rosto dela, sabe? E não era uma questão de, tipo, estamos mostrando aqui a visão do Sandman. Isso você faz na primeira vez, sabe? Tipo, no primeiro plano você dá isso. Depois, pô, é que nem quando a gente tem em outras séries, outras obras, aquelas conversas que a pessoa tá lá na PQP, sabe? Tipo assim, tem uma pessoa aqui, tem uma pessoa aqui, ou uma pessoa tá aqui embaixo e a outra tá lá na torre, lá em cima, e elas de alguma forma conversam e conseguem se ouvir. Nessas horas você pode ver que sempre a câmera fica muito focada na cara dos personagens, porque eles são distantes, então você mostra primeiro a distância e depois você fica no rosto. Por quê? Porque você quer dar aquela impressão de que eles estão se ouvindo, de que eles estão próximos, de que tá uma coisa bem intensa. E eu senti que aqui, beleza, não era intenso, ainda que tivesse um pouco do intenso, do tipo assim, então, eu vim aqui pelo inferno e você aqui, eu vim aqui pela nada e você tá querendo me vingar. Tem essa parte intensa, mas que tá resguardada. Porém, existe uma tensão. E eu acho que faltou essa tensão, sabe? Principalmente depois que ele tirou a máscara. Quando tava com a máscara, beleza, você deixar aquela coisa meio distante, como se eles não estivessem muito próximos, né? Falta o olhar no olho. Aí ele tira a máscara e não continua sem um olhar no olho, porque continuou os mesmos planos distantes, sabe? Foi só se aproximar depois que trancou a porta e eles estavam do outro lado de fora. Então, assim, ficou uma coisa estranha pra mim nesse quesito, sabe? Eu não consegui entender muito bem qual que era a visão que eles queriam passar nesse aspecto de deixar tão distante, deixar coisas tão abertas, sabe? Principalmente numa série que às vezes você precisa esconder o CGI, que você precisa, né, fazer uma coisa mais tranquila, por mim ficou demais ali naquele ambiente, por mais que obviamente o ambiente ali parecesse prático, né? Eu falei CGI, mas ali eles ficaram num único lugar, ali pareceu bem casual, tipo assim, existia, né, realmente aquele cenário como um todo. Enfim, de qualquer modo, cara, eu adoro a atriz que faz a Lucifer e eu acho que ela impõe muito bem, sabe, esse lance de uma pessoa sábia, mas ao mesmo tempo arrependida e alguém que falou, pô, eu tinha planos realmente de derrotar você, sabe? Eu tinha isso, mas pra mim já não faz mais sentido. Eu gostei disso, sabe? Essa ideia sobre a personagem como um todo, do que ela pensa, de como ela falou, cara, agora ao mesmo tempo eu tô guardando uma coisinha, sabe? E essa chave aqui, ó, agora que não estamos mais nos limites do inferno, toma aqui a chavezinha, entendeu? Eu já fechei tudo, era isso. E eu não preciso mais disso, sabe? Eu quero que você corte minhas asas, sabe? Ao mesmo tempo que ela sente ali a dor, ao mesmo tempo ela sente o alívio, sabe? Como se ela estivesse largando isso dela. Então, eu achei isso muito legal. Quero ver se, aliás, eles vão fazer no próximo episódio uma cena dela, porque no quadrinho como um todo, depois que tem essa conversa, enfim, ela vai embora. E agora eu não lembro se essa cena é o final do volume como um todo, ou se é na edição em si. Eu acho que é no final do volume, então pode ser que tenha. Que é ela na praia. É muito legal, é tipo ela chegando em Los Angeles, né, que aí pra quem viu a série do Lucifer existe uma conexão, sim, nos quadrinhos existe uma conexão, e ela senta ali no chão, e na areia e tipo, começa a olhar. Aliás, cara, seria muito do caramba se eles trouxessem o ator do Lucifer no próximo episódio. Porém, não acho que vai acontecer e também não acho que precisa. Mas eu acharia do caramba, entendeu? Porque, querendo ou não, o Lucifer é um ser. Então ele pode se transformar em qualquer pessoa. E na série do Lucifer, abordava isso de que ele poderia virar uma mulher, se ele quisesse, que ele poderia virar qualquer coisa. Então, assim, seria legal, né? Porque aí conectaria as duas séries. Fala que ela virou Lucifer Morningstar. Porém, aquela série é muito realista. Ela pesa muito no chão e ela trata muito o Lucifer como um demônio, o demônio da Bíblia, né? E não o demônio de Sandman. E aqui, enfim, é outra pegada. Tanto que eu acho legal esse lance de que ela anda só com as asas, né? Pô, traz uma... Gostei dela, aliás, sentando assim no chão, tipo, a asa ali, tá ligado? Tipo, foi muito legal, sabe? Eu acho que eles assumem muito bem. E, pô, a atriz, ela passa uma sensação. Mas, cara, o Morpheus, mano, a hora da revelação do Azazel foi do caramba. O modo como ele tava no controle, como ele perdeu o controle, pareceu que ele ficou tenso, e ao mesmo tempo pareceu que ele ficou com medo. E aí ele ficou, sabe aquela reação do que eu posso fazer, eu não sei o que fazer? Quase pareceu que ia suar aqui, ó.
Quase eu senti que ia descer umas gotas de água aqui. E aí, daqui a pouco, ele só... E falou... Caraca, tipo assim, ele do nada só voltou... Não é que ele voltou ao normal, ele se controlou e falou, não, eu preciso estar no meio da situação. E ao mesmo tempo, não foi nem só isso de voltar por controle, mas essa situação se tornou ainda mais séria agora, sabe? Esse cara que ele trouxe um ponto muito além dos outros, que é exatamente o meu desejo, né? E que conversa com ali um momento em que um dos convidados fala, né? Pô, o que é que será que ele quer? A gente tem que dar exatamente uma coisa que o sonho sonha. Então, putz, isso foi muito bom, sabe? A atuação dele, o olhar dele na hora imprimiu muito bem uma reação que o Morpheus do quadrinho teria. Então eu achei muito, muito bom. A voz dele, aliás, é muito boa. Eu tô gostando de como os episódios todos eles têm tido um começo com ele falando. Eu não lembro da primeira temporada ter isso em todos os episódios. Por exemplo, tem o episódio da morte, ele não tem. O episódio da morte, ele aparece, ele tá dando comida pros pombos e fica aqui. Você não ouve alguém falando antes. E eu sinto que eles fizeram isso já em 2 episódios, não sei se vai ter até os próximos, mas eu gosto porque me remete ao quadrinho e passa um lado meio mágico, né, desse universo como um todo. Tal como a gente ouve mais ele e fica uma coisa mais escrita, né? É legal, eu acho legal, sabe? Me remete a ler o quadrinho onde você tá lendo ali os pensamentos, depois você lê ali a voz por cima e aí você, enfim, lê os diálogos, né? Óbvio. De qualquer modo, cara, o modo como eles passaram do inferno quebra essa expectativa de que não é isso, o problema agora é outro. Tipo, eu acho legal essa virada, tipo, não vou te derrotar, você fica, pô, que merda, daqui a pouco dá a chave do inferno e fala, eita, sabe, tipo assim, essa virada é muito boa, de você pensar, não vai ter uma luta que eu queria. Não, mas o problema agora é pior, você não tá entendendo que o problema é pior, não. Lutar contra o Lúcifer seria fácil. Ele morria rapidinho, tá ligado? Tipo assim, pô, ele podia estar no poder dele, mas ela é Lúcifer, é o que ela falou. Tanto que ela falou assim, agora que você tem a chave, você se tornou o ser mais poderoso, bom, além dele. Então assim, caraca, entendeu? E ao mesmo tempo ele tá tipo assim, tá maluco? Eu não quero ter esse poder não. Quem se pensa que você é? Então, putz, cara, esse eu acho muito legal. Eles pegaram por mim o que é tipo a melhor parte do quadrinho como todo. Não, mentira, o final também é muito bom. Mas é que essa parte, essa hora que ele chega no inferno, cara, a edição é muito boa. E aqui eu acho que eles conseguiram trazer muito bem ela. Por mais que eu não lembrasse tanto dos diálogos, eu acho que eles incrementaram ali uma coisa ou outra, mas ficou bem familiar. E aí, cara, os convidados, gostei das características. Obviamente, eles seguiram pro caminho mais simples, porque, por exemplo, os 2 demônios ali do Azazel, os 3, na real, eu não lembro do Azazel também tá normal. Todos eles estão, tipo assim... É um monstro, é uma coisa feia, uma coisa nojenta. Você fica olhando e fala, meu Deus, como é que deve ser isso? Parece, sabe o... Pra quem assistiu o filme A Substância, sabe o final da Substância? Aquilo, parece isso, entendeu? Tipo assim, são 2 disso, basicamente. E aqui eles não trouxeram tanto, né? Meio que um ali ficou normal. E eu lembro que ele era meio normal já, né, na primeira temporada, quando ele debateu com o... não, mas ele não debateu com o Sandman, né? Pô, isso dá uma quebra. Porque no quadrinho, o Sandman debate com um demônio, não com o Lúcifer. E na série eles fizeram ele debater com o Lúcifer. Então aqui, ele falar tipo, ele já te incomodou o Morpheus, fica uma coisa meio vazia. Quando que ele incomodou o Morpheus? Ou ele apareceu em algum outro episódio que eu não lembro? Porque ficou... por ser o demônio que roubou, né? Que roubou a máscara. Pode ser. É verdade. Nesse ponto tá fazendo sentido. Enfim... E ele é mais simplesão mesmo, mas ele ainda tem umas características bem claras visualmente, assim. E aqui, na série já não tinha tanto. Mas a outra era tipo um negócio do jeito. E aí aqui, tipo assim, só naquela horinha, né, tirou a DSH, mas eu gostei do efeito. O efeito, aliás, tá muito bom nesses episódios, tá? E principalmente nesse eu gostei dessa coisa que soou meio prática, assim, tirou aqui, aí colocou ali, daqui a pouco voltou pro corpo, ficou uma coisa meio orgânica, né? E aí depois foi legal como as coisas foram andando. Então, as motivações das pessoas mais bobas, o Sandman ia ignorando, chegou um cara ali, pô, pareceu uma coisa mais bonita, né, do que ele queria, então, tipo assim, pareceu mais legal dar para ele o reino, só que aí o outro veio com uma motivação do tipo, pô, pelo menos eu evito o Ragnarok, é uma batalha gigante, e aí agora veio o Azazel, que com a motivação mais forte, mas eu gostei de como o nível foi crescendo, como eles fizeram isso acontecer. Gostei do Loki, eu esperava outro ator pro Loki, então agora eu tô ansioso pra ver onde é que esse ator vai estar, e enfim, é o ator de Game of Thrones. Não me revelem, por favor, não me revelem. Eu quero descobrir. Agora eu já tô com um chute aqui. Pô, se não é dessa galerinha, que é um monte de gente importante, né? Tipo, fada, deuses e demônios. Então eu tô chutando agora pra um caminho mais relevante ainda. Não sei se vai ser. E aí é quebra de expectativa ou não, pra mim. Mas enfim. Como um todo, eu gostei de como isso foi
trazendo, e enquanto isso rolava ali a peça do Caim e Abel, que realmente rola no quadrinho também. E aí ele corta realmente no meio, ele mata de novo o Abel, sabe? E fala, tripas, não sei o que, fica fazendo piada. E é umas coisas meio tipo, você fica, meu Deus, tá ligado? Os caras não conseguem passar um ano sem se matar, sabe? Quer dizer, eles não, né? O Caim não consegue ficar um ano sem matar o Abel. Mas eu gosto, né? É basicamente uma piada própria, assim, desse mundo do Neil Gaiman como um todo. E então, você tem ali o final com a presença do Azazel e, cara, eu achei do caramba, sabe? O efeito, a boca, lembra um pouco Venom, né? Parece uma simbiose, assim, o simbiótico quando ele se transforma principalmente. Mas eu gostei de como eles mexeram, mas ao mesmo tempo eu tô na divisão. Porque por mim, o Azazel que apareceu no final da primeira temporada é muito mais parecido com um quadrinho do que esse. Esse daqui parece que eles quiseram inventar mais, parece que eles quiseram deixar mais nojento, mais poderoso, porque ele soa maior, né? Se você pega aquele da outra vez, ficava uma coisa meio... bem rabiscadinho, assim, bonitinho, mas que é igualzinho no quadrinho. E aqui eles não fizeram isso, aqui eles fizeram uma coisa mais solta, né? E aí umas bocas enormes, parece uma coisa mais gigante, assim, uma boca que você não vê só o dente, parece que você vê a parte aqui de cima, sabe? Da dentária mesmo. Então, assim, achei forte, achei legal, achei bem feito, mas fico naquela porque não tá mais tão parecido quanto na primeira temporada, não parece o mesmo, sabe? Eu não sei se é uma pessoa que é mais leiga, que, por exemplo, não leu os quadrinhos, notaria a conexão, assim, faria a conexão. O que você pode fazer a conexão, obviamente, é o lance de ter várias bocas, né? Mas não é o mesmo efeito, sabe? Não é o mesmo redesenho, por assim dizer. Então, é aquilo. Enfim, não incomoda porque no fim é o mesmo personagem e, por mim, achei do caramba o efeito do bicho. Porque no quadrinho, eu acho que eles mostram pra ela bonitinho, assim, tipo, ela tá ali, tá ligado, presa com a gente. E aí, se você quiser, você vai ter que entrar aqui, né? Ou a gente libera pra você se você liberar a chave. Aqui eles mostraram, parece que ela tá sofrendo, parece que ela tá presa, tá numa prisão muito ferrada, assim, onde ela está sofrendo. Então isso deixou mais, caraca, sabe? E o fato de não mostrar, porque no quadrinho eu mostro ela, sabe? Tipo assim, fica claro que ela. Ali, até ali poderia ser uma enganação, porque, né, eles tentam passar assim... E não vai, né? Tipo assim, ela tenta sair e não sai. Uma coisa meio nojenta. E aí ele só fecha a boca. Caraca, e aí depois ele mata o outro. Eu não lembro dele matar o cara do quadrinho. Mas dane-se. Enfim, achei do caramba. E aí fica mais ameaçador, né? Matou ali o demônio. Porque matando esse demônio não faz diferença nenhuma no quadrinho. Então aqui também se matar. E aí agora, pro Sandman, a situação ficou deveras tensa, sabe? Então, gente... Muito, muito bom esse episódio, eu gostei muito da crescente dele, eu gostei muito de como os episódios fizeram essa crescente, né? O primeiro episódio foi um bom episódio de apresentação de um todo, e esse daqui você já sentiu mais o clima, você já sentiu mais a tensão dos acontecimentos que estão por vir, né? Na temporada como um todo, e já vai conectando com o que foi dito lá no primeiro episódio sobre as ações do Sandman, né? De tudo que ele faria, o que levaria para outras coisas. A presença dos anjos também, tipo assim, falei que não gostei de como eles fizeram a cena, mas depois ali a conversinha com a mulher, isso tem no quadrinho, eu achei bem legal, porque eu não lembrava dela, mas ao mesmo tempo quando apareceu eu falei, nossa, eu gostei dela quando ela apareceu. Então, tipo assim, pô, triste, né? Lembrei, mas gostava dela, mas não lembrava dela. Enfim. De qualquer modo, eu curti o que é que eles fizeram aqui com os personagens, como é que eles trouxeram cada ponto. E, aliás, eu lembrei, né? Porque eu falei assim, o Thor só deu a motivação de acabar com o Ragnarok. Não, ele tem, talvez, né, a informação de onde está o irmão do Morpheus, né? Eu achei legal que ele enfatizou, talvez, porque no quadrinho, se eu não me engano, ele fala que sabe. E depois, no quartinho ali, só com o Loki e o Thor, ele fala, não, na real, a gente não sabe, né? A gente tá mentindo e tudo mais. Enfim, aliás, a fada vai ter um lance importante nisso daí. Ansioso pra ver. Eu gostei das fadas, aliás, ali dos dois. Porque é exatamente aquilo. Uma é mais santinha, falando tudo certinho, e o outro é tipo, nossa, quero beber, quero transar, ficar dando em cima de todo mundo. E enfim, qualquer um que vê pela frente é dentro, né? Loucura. De qualquer modo, deixa nos comentários aí o que vocês acharam desse episódio quando vocês assistiram, se vocês gostaram ou não. E a gente se vê, talvez na próxima semana, com o próximo episódio de Sandman. Muito obrigado, valeu, falou!